Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha descansado do feriado da semana passada, um feriado prolongado, que você tenha relaxado bastante e esteja pronto para começar mais uma semana de muita atividade, de muitas aulas legais aqui no nosso canal. E nessa semana eu venho para trazer as aulas de toda boa segunda-feira. E como toda boa segunda-feira, você tem uma aula de redação, duas aulas de ciências e duas aulas de inglês. É por isso que na sequência desse vídeo você assiste às aulas nessa mesma ordem. A primeira aula de redação com a Miss Cristiane, a segunda aula de ciências com a Miss Val e a terceira aula de inglês com o Mr. Steffley. No mais, eu espero que você esteja assistindo as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Anotem todas as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores ao vivo. Para isso, basta você acompanhar o nosso cronograma de lives, tá bom? Se você não tem, estou deixando para você aqui também na descrição do vídeo, junto com os minutos e os segundos exatos que cada aula dessa manhã começa. Então, se você quer ir para uma aula específica, basta você clicar lá nos minutos e nos segundos e você será encaminhado para essa parte do vídeo. No mais, eu desejo a você uma boa aula, um ótimo dia e até amanhã. Fique com Deus. Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, na nossa aula aqui de segunda-feira, dia 3/4, eu farei com vocês uma correção dos exercícios da aula passada, correção do livro, tá? Das atividades do livro. E em seguida estarei passando os exercícios da página 15 e 16. A lista que eu passei para vocês de uma atividade sobre os sinônimos, eu estarei fazendo a correção dela na nossa live de redação, literatura e redação, tá bom? Eu vi que alguns já postaram essa atividade lá, mas muitos ainda não postaram. Por gentileza, quem não postou essa atividade, por favor, coloque lá a atividade feita, porque eu preciso fechar as notas de avaliação contínua da semana passada. Lembrando que essas notas, elas são somadas e, posteriormente, tem-se a somatória com nota de prova, com nota de trabalho, e aí tem-se a média final, aquela que vai para o boletim. Então, eu preciso que vocês coloquem um dia essa atividade, tá bom? Então, hoje, agora, eu vou fazer com vocês, no primeiro momento da nossa aula, as correções da página, dos exercícios da página 8 e da página 9. Acompanhem aí, por gentileza. Então, nós, na semana passada, falamos muito sobre sinônimos, e aí eu passei esses exercícios. Esses exercícios eu pedi para que vocês respondessem ele no caderno, tá? Porque ele não tem espaço aqui para fazer, mas ele é para ser feito no caderno. Até mesmo para vocês escreverem, utilizarem as canetas que vocês gostam de utilizar, caneta colorida, que eu sei que vocês gostam, tá? Decorar. Então, sempre que tem esse tipo de atividade, vocês fazem isso. E também para vocês treinarem a escrita, treinarem as margens, né? A questão estética, a questão da caligrafia fora do livro, tá? Então, um dos objetivos de fazer esse tipo de exercício no caderno é esse. Por mais que não tenha aqui o espaço, né, para ser respondido, tá bom? Então, vamos lá. Número 1. Releia um trecho da fábula Assembleia dos Ratos e compare a palavra destacada às informações trazidas do verbete de dicionário. Então, aqui, né, eu pedi para vocês lerem, tá? Em voz alta aí, né, com seus parentes, com seu pai, com a sua mãe, ou, enfim, com quem que esteja aí com você. Se não tiver ninguém perto de você,
leia sozinho, mas não deixe de ler para não perder a questão da oralidade e da oratória, que eu sempre venho falando com vocês em sala de aula e sigo falando por aqui também nas nossas videoaulas, tá? Seguindo aí, então vamos lá para a letra A. De acordo... Aí, antes de passar para a letra A, número 1 pediu o quê? Para você fazer o quê? Uma comparação, né? Compare a palavra destacada com as informações trazidas no verbete. Então, aqui eu tenho aqui a palavra... Deixa eu pegar minha caneta aqui. A palavra... A palavra esfarrapadas, né? Esse esfarrapadas, ele vem de maltrapilho, descamisado, de desarrumado, né, de pessoa que não esteja tão arrumada, né, é o esfarrapado. E dentro do dicionário tem aqui, que é pouco lógico, incoerente, maltrapilho ou vestido com farrapos ou roupas sujas e velhas, né? Então, aqui fala assim, os ratos foram saindo de fininho com desculpas esfarrapadas. Nesse caso aqui, não faz referência à roupa, ao visual, mas sim uma desculpinha, né? Aquela coisa assim que não faz sentido, uma desculpa muito feia, né? Pegando assim uma palavra mais fácil de entendimento, uma desculpa feia para sair de fininho, ou seja, sair disfarçadamente. Então, essa é a comparação. Na letra A, de acordo com esse verbete, quantos sentidos a palavra esfarrapado, esfarrapada possui? Com qual deles a palavra esfarrapadas foi utilizada no trecho da fábula? Então, aí ele tem dois sentidos, né? Com o primeiro sentido, que é pouco lógico ou que incoerente, né? Não faz muita, não tem muita lógica, fica sem sentido, tá? Letra B. Qual sinônimo foi trazido no significado 2 do verbete para a expressão esfarrapado? Nesse caso, no 2, é o que? De maltrapilho, né? Ou seja, de desarrumado, né, com aspecto, né, com aparência não tão bonita, tão arrumada, digamos. Tá bom? Seguindo aí, letra C. Caso a palavra destacada no trecho da fábula fosse trocada por maltrapilhas, o sentido seria o mesmo? Explique. Não, porque o trecho da fábula, né, que tem esfarrapados, refere-se a desculpa que não tem lógica, né, sem sentido. E maltrapilhas significa o quê? Pessoas que se vestem com farrapos, ou seja, roupa muito gasta, uma roupa já gasta pelo tempo e pelas lavagens. Tá? Aqui tá falando aqui, pesquise em um dicionário palavras com o mesmo significado de maltrapilho, tá? Aí, aqui tem algumas aqui, ó. Andrajoso, bandalho, curumba, descamisado, esfarrapado, esmulambado, farroupilha, mal entrajado e inúmeros outros aqui, tá? Então, isso é uma coisa que você tinha que pesquisar. Por isso que tinha que colocar no caderno, porque não tem como colocar uma pesquisa aqui nesse espaço. 2. Os dicionários geralmente apresentam a definição das palavras por meio de outras expressões, com sentido semelhante. Observe a frase. A roupa ficou esfarrapada após ter sido lavada. Opa, peraí. De acordo com o verbete acima, quais palavras podem substituir a expressão em destaque nessa frase, apresentando o mesmo sentido? Então, qual que é, meninos? É a palavra velha, né? Então, aqui, palavras que apresentam sentido semelhante são chamadas de sinônimos. Número 3. Leia as duas manchetes a seguir e observe as expressões em destaque. A. Obra de Wallace Salomão é reunida em livro. B.
Thalita Rebouças transforma livro em musical e lança obra para público adulto. A palavra obra possui o mesmo sentido nas duas manchetes? Explique. Nesse caso aí, não. Por quê? Porque na letra A obra que está sendo que faz referência é um conjunto de livros do Salomão, né? Que ele publicou ao longo de sua vida, tá? E aí, quando fala-se na manchete B, né, no trecho B, essa obra apresenta o mesmo sentido de livro. Então, no primeiro é um conjunto de livros e na letra B é apenas um livro, tá? Vamos aqui para a letra B. Em qual das manchetes as palavras destacadas são sinônimos? Nesse caso aí, na manchete B, né, meninos? 4. Leia o trecho de um vocabulário trazido no final do livro Surfista e o Sertanejo. Encontro do mar com o sertão. Nessa história, Beto, um menino surfista, muda-se para o sertão nordestino, onde conhece o João, um garoto sertanejo. Aqui nós temos uma fala carioquês e a outra do pernambuquês. Eu li isso aqui com vocês no vídeo anterior. O trecho apresenta o vocabulário de quais falares? A que regiões eles estão vinculados? Então, os falares carioquês e do pernambuquês. O carioquês é de qual região? É da região sudeste. E específico do Rio de Janeiro. E, no caso, o pernambuquês, né, é ao Nordeste, faz referência a Pernambuco, ao estado do Pernambuco, ao estado de Pernambuco. Letra B. Qual dessas expressões são sinônimas? Que significados elas têm em comum? Então, as que que são sinônimas é maneiro e arretado, que significam o quê? Muito bom, ou algo bem legal, tá? Seguindo aí, letra C. Na região onde você vive, qual dessas expressões sinônimas é mais utilizada? Quais outras palavras sinônimas que você conhece para elas? Então aí é uma resposta que é muito pessoal, que é de acordo com o seu vocabulário, né? De acordo com o que você fala, de acordo com a história da sua família, de acordo de onde você mora, ou de onde você veio, de qual estado, ou se não for nenhum estado daqui de Goiás. Então é uma resposta pessoal, não dá para corrigir ela aqui com vocês, tá? Isso aí eu faço essa correção com vocês em sala de aula, que nós iremos fazer atividade falando sobre isso, né? Sobre sinônimos e palavras. Aqui nós temos o goianês, né? Tem várias palavras, expressões que encaixam aí dentro desse vocabulário, né, voltado para a região, ou seja, palavras que são mais utilizadas aqui. Então, você fala, eu vi que trem difícil. Esse trem é um goianês, porque esse trem não é trem, né, meio de transporte, mas sim o que? Trem de coisa, de objeto, de situação. Aí, essa aqui foi a correção, meninos. Agora eu quero que vocês abram aí no livro de vocês, porque eu quero falar agora sobre a atividade de casa, o homework, tá? É aí na página 15, tá? Esse homework é para o dia 17. Você tem que postar a foto dele até o dia 17. Dia 17, eu vou abrir lá o Google Classroom, vou marcar quem fez e quem não fez. Ou seja, quem postou e quem não postou. E estarei fazendo a correção através de uma videoaula, tá? Então, aqui, né, em literatura, nós lemos, né, na semana passada uns textos relacionados a fábulas, animais, né, e características. Então, aqui os exercícios, eles estão relacionados a essas características dos animais nas fábulas. Então, em número 1, ligue os animais a seguir as características, virtudes, defeitos que eles costumam apresentar nas fábulas.
Então, aí nós temos o lobo, a cobra, o leão e o cão. E em seguida, né, do lado, nós temos as características. Então, você vai ligar essas características, tá? Número 2. Nas frases a seguir são destacadas algumas características das pessoas. Complete-as com o nome do animal que se relaciona a cada uma dessas características. Então, aí nós temos cordeiro, lebre, tartaruga, pavão. Então, aí nós temos da letra A até a letra D com orações, e aí vocês vão encaixar o nome desses animais a essas características de cada um aí, tá? Aqui tem um texto falando sobre a questão dos animais, né, das fábulas. Vou pedir para vocês darem pausa no vídeo. Deu pausa aí no vídeo. Leia em voz alta, leitura dinâmica, e aí depois você retoma. 3. A fábula O Lobo e a Garça. Desculpa, meninos. Lê a fábula O Lobo e a Garça e observe as características dos animais que nela aparecem. De novo, você vai dar pause no seu vídeo e vai ler em voz alta. Ai, minha leitura não ficou boa, professora. Leia novamente. Leia quantas vezes for necessário para que seja uma leitura bem feita, tá? Para ler direitinho, né? Para, enfim, tá com a oralidade, com a oratória bem feita e harmoniosa. Número 1, relacione os personagens dessa fábula às características que eles representam. Então, você vai relacionar o lobo, a garça e aqui tem as características. Seguindo aí o homework. Número 1, pesquise as fábulas abaixo e escreva quais são as características dos animais, tá? Que participam de cada história. Então, letra A, o sapo e o boi. B, a raposa e as uvas. C, a cigarra e a formiga, tá? Aqui, de novo, aqui nós temos a questão do La Fontaine, que ele é tem um texto aqui falando sobre ele, sobre essa frase aqui de La Fontaine: sirvam-me de animais para instruir os homens. Eu quero que vocês leiam aí essa informação em voz alta, seguindo a nossa questão da leitura dinâmica. Então, esse é o exercício de casa. Isso aqui, produção escrita, nós iremos fazer na próxima aula, tá? Então, a tarefa de casa, página 15 e página 16. Fez as atividades? Vai lá e posta a foto no Google Classroom. E eu estarei marcando quem fez e quem não fez na minha ficha avaliativa. Meninos, uma ótima semana para vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Nós vamos fazer a correção do capítulo 1, do módulo 1, né, para encerrar o módulo 1, da página 14, para fazer agora. Né? Lá tá falando, na questão número 1, falando que a professora de ciência, né, levou os alunos para o pátio para fazer uma investigação sobre a importância do uso de fertilizante no desenvolvimento dos vegetais. Ela pegou 20 copos de plástico descartável, 10 ela colocou a letra A, 10 a letra B. E em cada um dos copos com a letra A, ela pediu aos alunos para colocarem 10 gramas de fertilizante para plantas. E nos copos indicados com a letra B, ficaram sem fertilizante. Então, a cada um dos copos foram colocados 4 grãos de soja, né? Os copos receberam a mesma quantidade de água, né? E permaneceram no mesmo ambiente, com as mesmas condições de luz, de temperatura. Os alunos ficaram observando isso diariamente, né? Para ver o desenvolvimento dos grãos de soja. No final do experimento, os alunos perceberam que os vegetais do corpo A desenvolveram melhor que o do corpo B. Então, vamos lá. Lembrando que nós vimos sobre a história da ciência e a gente viu que um determinado experimento, ele tem levantamento de hipótese, né? Tem que ter a importância do seu experimento, tem a verificação e o resultado desse experimento. Então, letra A. Qual era a hipótese inicial dos alunos ao realizar esse experimento? Qual que era a hipótese, né? Podemos falar aí que a hipótese, né, pode ser verificar se o fertilizante contribui ou não para o desenvolvimento das plantas.
Poderia ver os vegetais, né, tem um crescimento mais rápido com a utilização do fertilizantes. Então, aí você pode colocar, né, uma dessas hipóteses aí. Letra B. Qual a importância de manter os copos A e B sobre as mesmas condições de luz e quantidade de solo e água? Meninos, para não interferirem, né, por esses fatores, luz, solo e água, né, para não ter interferência no experimento, né, no resultado lá, para não ter diferença. Porque eu já tenho a presença de fertilizante e o outro não. Então, é justamente para não ter influência nos resultados finais. Letra C. Qual é a importância dos copos, né, dos copos B nesse experimento? Né? O copo B ele vai ter a função de controle do experimento, né, permitindo uma comparação dos vegetais com e sem fertilizante. Então, é isso que eu tenho o copo B para a gente fazer. É igual aquele experimento que é comum as professoras fazerem com grãozinho de feijão dentro do copo descartável com algodão, né? Um você coloca água, vai colocando água e o outro não, né? O que não tem água é justamente para servir de controle, para mostrar que é necessário a água para o desenvolvimento dos vegetais. Na letra D, qual a importância de se dedicar de indicar os copos com as diferentes letras? Gente, a identificação das letras nos copinhos é para servir de controle, né? Para a gente não misturar, para a gente não saber certinho o que foi colocado fertilizante e o qual que não foi. Letra E. De acordo com os resultados obtidos pelos alunos, a hipótese inicial foi confirmada? Foi confirmada, né? Então, a hipótese inicial ela foi confirmada. Por quê? Os copinhos, né, as sojas, né, os copinhos lá que tem o fertilizante, ele desenvolveu melhor do que o que não estava com fertilizante. A questão 2 da página 15, né, vem várias trechos de reportagem, né, falando sobre a expectativa da vida e a tecnologia. No primeiro lá fala sobre a tecnologia na medicina para ajudar o aumento da expectativa de vida. No outro, o avanço da tecnologia influencia na expectativa de vida dos brasileiros. E na outra, a expectativa aumentou 9 anos em países menos desenvolvidos, diz a OMS. Então, letra A. Cite algumas conquistas da ciência voltada para a área de saúde. Meninos, conquista da ciência é a produção de vacina para prevenção de doença, né? O desenvolvimento de remédios, né? As técnicas de equipamentos para diagnóstico de doenças, né? Hoje a gente tem a tomografia, né, que verifica melhor. As técnicas de cirurgias que são mais eficazes. Hoje nós temos aí, né, cirurgias a vídeo laser, então tem cirurgias simples que hoje não é mais, o paciente não é mais cortado. Então nós tivemos a aplicação disso, dessas tecnologias na área da saúde. Além das conquistas científicas e tecnológicas na área de saúde, outros motivos são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida na população. Explique com suas palavras quais são eles. Gente, o maior consumo, alimentação, né? A alimentação ficou melhor, então maior consumo de proteínas e verduras, né? A prática de atividade física, né? A redução do consumo de tabaco, né? De bebida. Então, o cigarro aí, ela teve uma diminuição. Então, isso tudo influenciou. Cite algumas ações que os governantes devem ter para que as conquistas científicas relacionadas a áreas da saúde beneficiem efetivamente toda a população. Essa é uma resposta pessoal, né? Então, você pode colocar aí, melhorar as ações das campanhas de vacinação, né? Maior investimento nas áreas de pesquisa, na área da saúde, principalmente. A gente está vendo agora o problema com o Covid-19, né? Ainda não se tem a cura, mas os governantes, eles não colocam dinheiro nas pesquisas, né? Que se tivesse, né, um melhor salário para biólogos, para cientistas, possivelmente a gente tinha a cura de muitas doenças, né? Então, não tem esse investimento. Por mais que esteja avançado,
mas ainda não tem tanto investimento, né? Políticas na promoção de prevenção da saúde para a população, né? Campanhas para avisar a população sobre a prevenção de doenças, a gente tem, né? Mas poderia ser mais, né? E apoio às pesquisas científicas, né? Para a melhoria da saúde das pessoas. Agora, o para fazer em casa. O professor de Cíntia, ela pediu para que ela realizasse o seguinte experimento, né? Ela colocou um pouco de solo umedecido no interior de 2 recipientes, que foram garrafas descartáveis, e ela colocou a etiqueta A e B nos potinhos, e ela colocou 3 grãos de feijão sobre o solo de cada um dos potinhos, e no recipiente A ela colocou no interior de uma caixa de sapato e deixou tampada. E o recipiente B ela deixou fora da caixa de sapato, mas deixou aberta, né? Durante 10 dias ela ficou, né, colocando água no solo dos 2 recipientes, tomando cuidado para não molhar demais. E após esse período, ela observou atentamente que os feijões se desenvolveram. Então, ela percebeu que o do recipiente B, né, teve um desenvolvimento melhor que o do ambiente A. Então, qual é a hipótese verificada com esse experimento, né? Como não ficou totalmente tampada, sem a presença de luz, nós podemos falar que a hipótese é sobre se a luz ela exerce influência no desenvolvimento dos vegetais. E qual que é a importância de umedecer o solo dos 2 recipientes? Porque, né, para levar condições, né, para o grão de feijão desenvolver, ele precisa de solo, água e luz. Então, dessa forma, colocar a água nos 2 recipientes, né, eu vou ter a certeza do meu experimento, porque eu estou dando a mesma quantidade de solo, a mesma quantidade de luz ou de água para os 2, né? Então, para que ele germine e desenvolva, é necessário a água. E aí, como eu tenho diferença na luz, então eu tenho que colocar a mesma quantidade de água, tá? Então, vocês podem colocar aí como resposta, oferecer as condições para que tanto os grãos de feijão dos 2 recipientes germine e desenvolvam. Porque as diferenças observadas são com relação às condições de luz. Questão 2. Para você responder a questão abaixo de acordo com o texto, né? O berço da ciência. Aí você tem que ler o texto para poder responder. Letra A. Por que Tales de Mileto foi tão importante para o avanço da ciência? Gente, porque ele foi o primeiro a questionar os eventos naturais, procurando respostas baseadas nas observações e experimentações, e não em experimentos ou explicações sobrenaturais, tá? Então, tá lá no primeiro parágrafo. Letra B. Explique por que a ciência de buscar explicações para fenômenos naturais leva em conta não só a opinião de uma pessoa, mas procura o consenso dos cientistas. Gente, a ciência ela ocorre pelo método científico, então eu preciso confirmar a minha teoria. Ela precisa ser testada, né, por meio de observações e experimentos. Então, não basta só eu levar as opiniões das pessoas, eu preciso de evidências, tá? Eu preciso provar o fato. Então, por isso que é feito por isso que os cientistas eles buscam as explicações corretas, tá? Mas mais coerentes. Observa o experimento que Marx realizou e em seguida responda as questões. Ele pegou lá, nós temos um frasco A e B. No frasco A ele colocou cascas de banana e deixou o recipiente destampado, né, por cerca de 15 dias. E no ambiente B, né, o que ele viu? Que depois de 15 dias surgiram larvas no restos dessas cascas de bananas. Cite uma hipótese que Márcio pode levantar com base nesse experimento. Gente, ele pode colocar aí como hipótese, né? Que a vida surge a partir de outro ser vivo. Posso colocar que as larvas, né, surgiram nos restos de frutas a partir de ovos que foram depositados pelas moscas, né, que o processo de decomposição, né,
atrai insetos que vão colocar ovos e vai desenvolver. Como o Márcio poderia testar a sua hipótese, né? Gente, para testar, ele pode realizar o experimento novamente. Ele pode colocar um frasco aberto e o outro fechado, né? Um para ter contato para as moscas entrar, o outro não, né? Então, ele pode fazer essas duas formas, ok? Nós estamos vendo lá no capítulo 4 do módulo 2, nós estamos estudando sobre a crosta terrestre, meninos. E de sexta-feira, né, sexta-feira, dia 10, começou o vulcão lá na Indonésia entrar em erupção. Nós vamos ter aula, né? Eu vou colocar um textinho lá no Classroom. Eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa rápida sobre esse vulcão, né? Por ele ter entrado em erupção. E vai comentar na minha atividade lá no Classroom, tá ok? Então, eu aguardo vocês. A nossa aula de amanhã vai ser justamente sobre terremoto e vulcanismo. Então, eu preciso que vocês façam uma pesquisa rápida sobre esse vulcão, tá ok? Beijos, até a próxima aula. Tudo bem, galera do sexto ano? Bom dia! Então, para trabalharmos com o inglês nessa semana, eu trouxe para vocês alguns temas diferentes. E para começar, vamos lá para o Expressing Existence. O que seria expressar existência? Então, vamos dar uma entendida nesse tema. Lembra que eu já trabalhei com vocês um pouquinho sobre expressar existência. Só que quando a gente trabalha com esse tipo de conteúdo, eu uso duas expressões diferentes, perdão. A primeira delas, no singular, é there is. A segunda delas, no plural, certo? There are. Então, there is e there are, eles vão significar tem, certo? Ou existe. Ok. A existência de algo, certinho? Então, lembra, there is para singular, there are para plural. Eu trabalhei com vocês com temas gerais, assim como os exemplos que eu tenho aqui. Eu não trabalhei com um tema específico igual vai ser no dia de hoje. Primeiro exemplo. There is a dog on the street. Então, tem um dog, tem um cachorro na rua. Próximo. There are 40 cows on the farm. Tem 40 vacas na fazenda. Ok. Então, lembra. There is a dog. Lembra que a é para quantidade, ele é quantitativo. Um cachorro. Ele é um artigo, porém ele é um artigo que eu posso usar para quantidade. E there are 40. Então tem 40. Os dois significam existir. There is singular, there are plural. Cada um vai ser usado de uma maneira diferente. Beleza. No conteúdo de hoje, eu trouxe para vocês sobre home. Home é lar, casa. Então a gente vai entender, a gente vai revisar, na verdade, algumas partes da casa que a gente já viu. E aí vocês vão entender o conteúdo a partir disso. Então eu trouxe para vocês, por exemplo, bedroom, que é quarto, bathroom, que é banheiro, kitchen, tem dois S aqui, tem isso daqui não. Kitchen, cozinha, living room, sala de estar, garden, jardim, laundry, lavanderia e por último que eu coloquei aqui o backyard, que é o quintal do fundo. Então beleza. Tenho partes da casa, tenho aqui expressão de existência. Vamos expressar uma existência aqui junto? In my house, there are 3 bedrooms. Na minha casa tem 3 quartos, ok? Or, in my house, there is 1 laundry. Na minha casa tem uma lavanderia, uma área de serviço, certinho? Então eu posso expressar dessa maneira. Mas hoje, além disso, olha essa imagem que vai estar aí na tela. Dá uma analisada nessa imagem aí que nós temos. Beleza, então. Vocês conseguiram analisar essa imagem? Deram uma olhada aí? Essa imagem é um anúncio, certo? Para venda de um imóvel. Então, a gente consegue ter aí a noção dos espaços que tem na casa, certinho, pelo mapinha.
e tudo que a gente consegue ter de informação sobre ele. Quantidade de quartos, porém ele não vai ter a frase completa. Oh, there are 4 bedrooms. Tem 4 quartos. Não, vai estar simplesmente o número e a parte da casa correspondente. Então é isso que vocês vão ter que fazer no exercício de casa, certinho? É isso que vocês vão ter que montar lá. A partir das partes da casa, vocês vão ter que utilizar o Expressing Existence para criarem as frases de vocês, utilizando Expressing Existence e depois vocês vão utilizar as partes da casa. Observem também que essa imagem que vocês viram anteriormente é uma imagem para rent, para aluguel. Então eles estão alugando esse imóvel, certinho? A gente tem algumas características diferentes que eu posso analisar quando um imóvel é alugado. Isso daqui já é conteúdo extra para vocês, certinho? É vocabulário extra para vocês. Quando eu faço um rent é aluguel, certinho? Eu vou alugar algum imóvel. Não somente imóvel, rent é aluguel em geral. Eu vou dar informações. Por exemplo, eu posso falar se esse imóvel é pet friendly. O que seria pet friendly? Friendly não é amigável? Exatamente. Se é pet friendly é porque se pode receber animais. Ou se é not pet friendly, ok? Então, essa é uma informação extra pra gente. Outra informação é se é smoking, ok? Se tem uma smoking area, se não tem smoking, smoking é fumar, ok? Ou se é non-smoking. Non-smoking seria que é proibido fumar, certinho? Em qualquer área desse imóvel, é non-smoking, proibido fumar. E se eu for fazer um rent, eu posso especificar se meu apartamento é furnished, se ele é mobiliado, ou se ele é not furnished, se ele não é mobiliado. E aí se for um apartment, ou em inglês britânico um flat, eu posso especificar qual floor que ele é, ok? Eu posso falar se ele é no ground floor seria o térreo, certinho? Ou eu posso especificar se ele é no first floor, second floor, third floor, se é no primeiro, segundo, terceiro e aí por diante. Então são informações extras para a gente estar trabalhando. Prestem atenção no Google Classroom, na página do Google Classroom, que vocês vão ter acesso a essa atividade, tanto para criar frases com partes da casa, quanto sobre essas informações extras aqui que nós temos sobre o rent, aluguel de um imóvel. Beleza? Até a próxima aula, galera! No sexto ano. Para o nosso segundo tema, para a aula de inglês para essa semana, eu trouxe para vocês o conteúdo sobre furniture. Para a gente fazer um link com conteúdo passado, que era sobre aluguel, rent, de casas, certinho. Lembra que eu coloquei para vocês como conteúdo extra, vocabulário extra, aquelas partes embaixo de not furnished, furnished, ground floor, non-smoking, pet friendly. Então, lembra que eu coloquei para vocês o furnished, que seria mobiliado? Então é isso que a gente vai ver hoje, sobre furniture. Furniture significam móveis, certinho? Eu coloquei, além de móveis, alguns eletros aqui para a gente entender. Uma informação extra é porque é super comum, tanto na América do Norte quanto na Europa, as pessoas terem tudo em casa e tudo ser fixo. Então, principalmente os eletrodomésticos, certinho? Então, quando você vai mudar de casa, você vai move out, ou move in, você já tem lá uma refrigerator, uma geladeira, fogão, entre outros aspectos, certinho? Então, às vezes, você leva somente o essencial, ou às vezes sua cama, ou algum outro objeto, porque as casas geralmente são furnished, ok? Então, vamos entender um pouquinho sobre cada um desses artigos aqui, desses objetos, certinho? Artigos de mobiliário, para a gente desenvolver nossa atividade no Google Classroom. Então vamos lá. Primeiro que nós temos é a nossa table. Table, como todo mundo já conhece, é um nome comum no inglês, uma palavra comum, é mesa, certinho? Essa table aqui eu estou fazendo referência à mesa de jantar. Table. Chairs são cadeiras em geral. Tudo que for uma cadeira é uma chair, independente do model, ok? Coffee table. Já passando ali para a sala de jantar, coffee table, que seria a mesa do café, é o que a gente chama de mesa de centro, ok? Que também pode ser chamada de center table ou center table, não tem problema,
porém, comumente a gente chama de coffee table. Então, mesa de centro. Couch, certinho? Couch é sofá. Porém, se você estiver fazendo alguma atividade, alguma pesquisa no Google que vier a palavra sofa, não está errado. É porque é inglês diferente. Inglês britânico com inglês americano. E a gente está vendo inglês americano aqui. Principalmente nesses vocabulários assim de casa, muita coisa vai mudar se você for fazer uma pesquisa na internet. Ok? Shelf é uma prateleira. TV rack é o rack da TV. Pode ser considerado também o painel da TV, a gente chama de rack. Bed, cama. Dresser seria equivalente a uma cômoda, ok? Ou tipo um armáriozinho mais baixo. Você tem drawers, gavetas. Bedside table. Bedside table seria o nosso criado mudo, ok? Desk é escrivaninha, mesa de trabalho, de estudos, é uma desk. Wardrobe é o guarda-roupa, ok? No inglês americano, geralmente não se utiliza muito wardrobe por conta de as casas terem closet. Então, os guarda-roupas, digamos assim, eles são embutidos na parede. Você entra dentro do closet. Já no inglês britânico, é comum a gente ver a palavra wardrobe. E como aqui no Brasil a gente não tem muita cultura de ter o closet dentro do quarto, então a gente utiliza a palavra wardrobe. Cabinets. Cabinets são armários em geral da casa. Tudo que for um armário é um cabinet. Pode ser no bathroom, no banheiro, pode ser na kitchen, na laundry. Tudo é um cabinet, ok? Stove. Stove aqui a gente já passa para a parte da cozinha. Temos o stove, que é o fogão. Oven, que é o forno. E o refrigerator, que é a geladeira. Um outro também super comum que você vai encontrar é o microwave. Microwave é o que salva as nossas vidas. Micro-ondas, certinho? A atividade de casa de vocês vai ser somente sobre vocabulário. Vocês vão ter que dar nome às imagens que vão estar lá, ok? Então vocês analisem esses nomes, estudem, façam pesquisas extras, alright? E lá na atividade vocês vão ter que somente colocar o nome correspondente a cada uma das imagens. Beleza? Façam exercício, tirem dúvidas, teremos vídeos de plantão de dúvidas, alright? Durante essa semana. E vocês vão ser informados sobre isso. E tirem as dúvidas lá no Google Classroom também, galera. Até mais. Tchau, tchau.